Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Jesus Cristo a todos, que apesar de distantes, estamos perto, ligados pelo amor de Cristo. Nesta quarta-feira nós vamos celebrar o Senhor mais uma vez com o estudo da palavra através do culto de doutrina. Que o Senhor também nos abençoe nesta noite através deste estudo. Amém? Eu gostaria de agradecer ao Senhor, de dar uma palavra de oração, que você possa estar orando comigo no seu lar, onde você estiver. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por este dia na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos tantos motivos para te agradecer. Apesar do momento em que nós estamos vivendo, mas nós temos sentido o Teu cuidado, Senhor, a Tua proteção, a Tua providência, Senhor, tanto nas nossas vidas como no mundo, o Senhor tem cuidado de cada um. Deus querido, recebe, Senhor, nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor e nos ensina através da Tua palavra nesta noite mais uma vez. Guarda, meu Senhor, a cada um, Senhor, que está em sua casa, suas famílias, aqueles que estão precisando sair para trabalhar. Que o Teu sangue precioso esteja cobrindo cada um para a glória do Teu nome. Fique conosco, Senhor, mais uma vez nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você também abrisse, pudesse ler comigo, aí onde você está. Capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Nós estamos chegando perto, né, da semana, né, que nós chamamos de Santa. Será no próximo dia 12, né, agora de abril. E onde nós cristãos comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Esta leitura é o começo desta semana, né? Que vai culminar na sexta-feira com a morte e no domingo com a ressurreição de Jesus. Então eu gostaria que você acompanhasse e que depois você faça o restante do texto, a leitura do texto, né? Esse evangelho e nos demais. Capítulo 21, eu vou ler do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém? Que esta porção da palavra do Senhor fique em nossos corações e faça morada e também Deus fale através dele em nossos corações. Amém? Neste momento eu gostaria de deixar alguns pedidos de oração para que você em seu lar pudesse estar orando. Nós também fazemos a quarta-feira de doutrina e oração, e eu vou deixar aqui alguns pedidos que eu acho que é o que você já tem feito, orado. Primeiro, eu gostaria que você colocasse na sua lista de oração o pastor Alisson. Ele é missionário da Junta de Missões Nacionais, lá no Alto Rio Negro, acredito que no estado do Amazonas, e ele está, provavelmente ele está contaminado com Covid-19 e precisando das nossas orações. Então a esposa dele mandou um áudio e nós ouvimos, e eu gostaria de pedir que as irmãs estejam orando por ele, pastor Alisson. Que nós também estivermos orando por todos os familiares daqueles que têm perdido seus entes queridos, né? Para que Deus derrame o seu conforto sobre cada um deles. Para os que estão internados nos hospitais, né? Agora mesmo li que filho de uma amiga de Campina Grande, da irmã Valéria, ele é estudante de medicina, está fazendo residência no HU e está contaminado em isolamento aqui no HU. O nome dele é Lucas, que as irmãs possam estar também colocando o nome de Lucas em suas orações.
E tantos outros anônimos que nós não sabemos, mas Deus sabe nome por nome. Que o Senhor vai estar abençoando, que o Senhor vai estar guardando a vida destes, né? E as nossas também. Vamos orar também pelos nossos governantes, que a cada dia o Senhor dê sabedoria para eles, para que as decisões que eles venham tomar sejam decisões orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Enfim, vamos colocar o mundo inteiro em nossas orações. Vamos colocar a Itália, a França, né, a Espanha, que tantos têm perdido suas vidas ali, naqueles países, né? Portugal, pela Europa toda, pelos Estados Unidos, enfim. E nós oremos pelo mundo, para que o Senhor derrame sua misericórdia sobre a humanidade e que esta contaminação cesse para a glória de Deus. E graças a Deus nós temos escutado já notícias boas, né? De alguns países, de algumas cidades, e isso é maravilhoso. Isso já é o agir do Senhor na humanidade. Então, anote esses pedidos, guardem e vamos estar orando por eles aí onde nós estamos. E logo mais nós vamos ouvir o estudo com o pastor Evandro. Amém? Que Deus nos abençoe. Mais uma quarta-feira de culto virtual, mas que também o Senhor esteja nos abençoando através desse grande aprendizado. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E venho aqui como pastor da igreja compartilhar da minha alegria, não é? da minha família e também com todos os irmãos que fazem parte dessa história, né? A história da primeira igreja batista em Tibiri 2. O culto de domingo foi uma bênção do céu, não é? Mais de 600 pessoas, não é? Ouviram o culto, assistiram o culto e os resultados são muito positivos de tudo isso e nós nos alegramos, não é? Sabendo que nós vamos nos planejar para realizarmos esse aniversário no tempo, não é? Então, a Deus toda a honra, todo louvor, toda a glória. Eu quero agradecer a participação de todos os irmãos e também daquelas pessoas que estão assistindo virtualmente, não é? Os estudos e as pregações da Palavra de Deus. Então, hoje, nessa quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a carta aos Efésios, não é? Hoje, no capítulo 5, que encerramos até o versículo 14, e agora vamos dar continuidade no capítulo 5, caminhar, né, para o capítulo 6, tá bom? Então, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 15 até o versículo 21, tá bom? E no final eu vou falar sobre o versículo 22, ok? Então o texto sagrado diz assim, preste atenção, Efésios capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21. Diz a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, diz o texto. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos onde você estiver. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Nos abençoa, Deus, nesse dia de quarta-feira, esse dia tão maravilhoso, Senhor. O Senhor nos abençoou e certamente vai nos ajudar a encerrar esse dia com bênção, Senhor, e que a gente, quando for dormir, possamos pegar logo no sono, como diz a Tua Palavra, possamos dormir, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta durante todo o tempo e também no nosso sono, na madrugada,
E que o Senhor nos acorde, Senhor, ao amanhecer, porque o Teu poder é quem nos sustenta. Muito obrigado, Deus. Suplicamos ao Teu Santo Espírito que nos ilumine nessa noite e que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, nessa noite possamos estudá-la com seriedade, com atenção, e que a Tua palavra, Deus, edifique a todos os irmãos e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado, Deus, por tudo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, dando continuidade a esse texto aqui, então, a carta aos Efésios, não é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e que vai nos dar, não é, uma diretriz teológica de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não é? Então, a carta aos Efésios ela vai explicar tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, especificamente aqui na terra. Amém? Então, o primeiro, segundo e o terceiro capítulo do livro de Efésios, ele vai nos dar uma direção doutrinária daquilo como a igreja deve ser, como ela deve se comportar, como ela deve agir, tá bom? Compreendendo toda essa prática, não é? Como cristãos, entendendo essa transformação que Deus fez na nossa vida através do Espírito de Deus. É aquilo que ele vai falar no início do capítulo 1 sobre esse selo, esse pertencer a Deus, não é? Pertencer à nova família do Senhor. E aqui, irmãos, depois do capítulo 4, né, Paulo ele vai dizer aos gentios convertidos, né, como é que eles devem viver, tá bom? Porque vocês compreendem muito bem que Paulo está escrevendo aos Efésios, não é? E aquelas pessoas que se converteram ali, elas eram gentílicas, tá? Elas viviam adorando a vários deuses e sem nenhuma estrutura de direção de vida. Tá bom? Nós precisamos compreender isso, porque esse povo vem de uma cultura grego-romana. Tá? Então as práticas de libertinagem, tá bom? Era muito avançado sobre a sexualidade, né? Então isso era voltado muito para a depravação do corpo naquela época. E quando se trata da espiritualidade, aí é que as coisas entram numa complexidade muito grande devido a essa herança desse chamado panteão de deuses, né? Que vem já das civilizações antigas, dos hititas, dos egípcios, não é? E ali vem para a Grécia e também vem agora para Roma. Então, irmãos, Paulo vem aqui insistir que esse povo agora gentílico, convertido, eles venham a abandonar aquela prática, aquela maneira vã de viver no paganismo, né? E que vem agora viver como a orientação da palavra nos diz, né? Os procedimentos éticos de um cristão, tá? E não viver como viviam os pagãos naquela época e como eles viviam antigamente. Então, o que é que o versículo 15 aqui vem dizer? Abra sua Bíblia aí no versículo 15 e nós vamos perceber que no Novo Testamento, na linguagem de hoje, o texto vem dizer: preste atenção na sua maneira de viver. A NVI, na versão da NVI, que é uma das versões mais apuradas, mais próximas, não é? Do grego, ela vem dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, tá? Então, já a João Ferreira de Almeida, na versão fiel, né? Ela vem dizer: vede prudentemente como andais. Vejam, vocês precisam analisar como vocês vivem como cristãos. Então nós devemos observar aqui, nesse texto,
por onde nós andamos, como é que nós nos comportamos nos termos dessa influência indesejável, né? O que Paulo vem dizer é para que a gente se afaste dessas práticas para não ter nenhuma influência indesejável na nossa vida, porque somos seres humanos e aí o ambiente, não é? O ambiente muitas vezes vai fazer as pessoas viverem daquela maneira, ok? Então essas influências indesejáveis, para que a gente não caminhe por aí, nem tenha nenhum contato com essas influências, tá? O versículo 17, o que é que o texto aqui vem dizer? Ele vem dizer, não sejam insensatos, tá bom? Ou seja, procurem compreender, como diz o texto, a continuação, procurem compreender qual a vontade do Senhor, não é? Acerca da vida como cristãos, ok? É o que o versículo 17 vem dizer. Vocês não devem andar como os insensatos, mas vocês devem saber o que é que vocês querem, não é? O que é que vocês pensam, como é que vocês agem, como é que Deus nos orienta. Então, essa é a orientação da palavra de Deus, para que a gente não viva como os insensatos, ou seja, as pessoas que não sabem o que é que estão fazendo, mas que tenhamos, claro, a consciência de como nós devemos viver como cristãos aqui na Terra. Para quê? Vocês lembram muito bem que a nossa missão aqui é de pregar o Evangelho, tá bom? E que não existe outro Deus além do Senhor. E que nós temos que pregar a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, né? O nosso Salvador. Então a nossa missão na Terra hoje, que é a maior missão da igreja, é essa de evangelizar todo mundo. Então, irmãos, o versículo 18 é aqui que nós precisamos refletir sobre isso. Inclusive, nós tivemos, né, as marcas do Senhor, né? A gente trabalhou também muito esse versículo aqui, que nós não devemos nos embriagar com vinho, não é? Então, Paulo vem dizer isso no versículo 18, claramente, que o cristão ele não deve, de maneira alguma, se embriagar com vinho. Então, irmãos, então essa influência greco-romana ali, certo? Trazia a consciência das pessoas que elas, quando elas tinham os seus motivos de alegria, então elas iam comemorar com o vinho. Então o vinho era uma bebida no Mediterrâneo antigo, não é? Era uma bebida que era a bebida daquela região, de toda aquela região. Não era a bebida assim mais famosa, que as pessoas usavam dessa bebida para afogar muitas vezes as suas mágoas, seus conflitos, seus problemas internos, não é? Então eles usavam dessa bebida e aí se embriagavam com esse vinho nas festas de lazer, não é? Nas festas de prazer e também de folia. E aí tinha um Deus, né? Vocês lembram que para cada coisa havia um Deus específico nessa mitologia, não é? Greco-romana. Ela trazia em seu berço, do ponto de vista espiritual, inúmeros deuses, e que para cada coisa tem um Deus específico. E para a bebida tem o Deus Bacchus, não é? Que Bacchus, na realidade, ele é o filho de Júpiter. Olha bem, não é? Isso na mitologia romana, Júpiter, ele é o pai desse deus Bacchus, não é? Que tinha Semele, que Semele era uma mortal, mas que fica grávida de Júpiter. Olha mesmo, né? A viagem aí, que na mitologia grega, Júpiter vai ser Zeus, tá bom? O deus, o maioral, né? O deus dos deuses. E aí, irmãos, o que acontece nessa mitologia? Semele, ela está grávida de Júpiter e quer que Júpiter venha ver seu filho, não é? E aí que traga toda a sua glória, toda a sua luz para ver esse filho. E aí Júpiter tentou convencê-la que não dava certo esse negócio, mas ela insistiu
que ele pudesse ver com todo o seu poder. Então, quando ele veio, consumiu Semelina, a bichinha, e ali ela morreu. Mas na mesma hora, Júpiter tirou, não é, aquela criança dela, que estava com 6 meses, olha mesmo, né, que coisa, tira a criança com 6 meses e coloca na sua perna. E aí, essa criança é gerada, que é justamente o deus Bacchus, que é esse deus do vinho, das festas, do lazer, do prazer, da folia, né? E que até hoje esse deus perdura por aí, né? Em alguns lugares do nosso planeta. E o que é que Paulo vem dizer aqui, irmãos? Ele vem dizer o contrário, não é? Que as pessoas não se embriaguem com vinho, mas que se deixem serem enchidas pelo Espírito de Deus. Tá bom? Porque esse Espírito Santo, que agora vai nos levar à adoração a Deus, que vai nos dar a capacidade de sermos cristãos, de sermos adoradores. Lembrem do que Jesus diz claramente ali no Evangelho de João, quando ele vem dizer no capítulo 4, né, aquela mulher samaritana, ele diz uma das maneiras de Deus pensar. Ele vem dizer o quê? Que Deus, não é, busca, ou ele pensa nesses homens, ele busca esses homens, porque ele pensa nessas pessoas. Quem são essas pessoas? Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo agora, ele tem essa missão de levar essas pessoas, aos seus filhos, aos cristãos, a adorarem a Deus. É a missão dele também, nos levar à adoração do Senhor. E o texto original diz claramente, ele diz, deixem-se ir sendo enchido pelo Espírito Santo. Isso é o grego original, ele vem dizer assim, deixem-se ir sendo enchido pelo Espírito Santo. Então, olha uma coisa interessante aí, que aí tem uma responsabilidade direta nossa, do cristão, de se deixar ir sendo enchido pelo Espírito de Deus. Para quê? Para que a gente adore a Deus, para que a gente consiga viver em comunidade, né? Que a gente consiga atender à vontade de Deus, que é salvar o mundo, salvar a humanidade toda. Então, como é que o vinho entra aqui nesse contexto? Né? Como é que o vinho veio parar por aqui, nesse lugar? Tá bom? Então, esse vinho aqui era tido como essa bebida, né, que muitas vezes as pessoas elas buscavam aqui afogar suas dores, né, suas preocupações, suas frustrações, tá bom? Para essas pessoas que não conheciam a Deus, então certamente elas usam desse expediente, tá bom? As pessoas que não conhecem o Senhor, elas vão usar dessa cultura, dessa alienação, que eles não conseguem, nem têm, nem sabem em quem colocar as suas tristezas, suas dores, suas frustrações, suas decepções, consigo mesmo e com os outros. Eles não conseguem fugir dos seus problemas. São as pessoas que não têm Cristo no coração. Eles buscam uma alegria indevida, não é? Eles querem uma alegria para tentar sair da sua dor, sair das suas frustrações, das suas decepções. E aí eles buscam no vinho, naquela época, né, eles buscam no vinho uma alegria indevida, porque essa alegria ela é passageira, né? Ela dopa o homem naquele momento, porque o álcool, entre as drogas lícitas, ele se apresenta no primeiro momento como uma droga estimuladora, mas ela é depressiva. Você vê quando uma pessoa bebe muito, começa a beber muito, ela começa a perder suas forças, aquela alegria, aquela empolgação vai embora, ela acaba arriado, né? Muitos deles em cima do mesmo, muitos deles não conseguem nem chegar em casa e outros perdem o controle total sobre a sua fisiologia. Então, irmãos, essas pessoas, quando tinham seus problemas internos, elas tentavam extravasar os seus problemas com vinho, tá certo? E aí, fazem isso nessas festas, né, marcadas pelos excessos, né? Essas festas são marcadas pelos excessos, e aqui a gente tem prova disso nesses dias
que nós estamos vivendo sobre a terra. Então aqui, irmãos, isso era muito comum naquela época, como também é nos dias de hoje. Então, Paulo vem dizer aqui que esse não é o caminho, tá bom? Buscar o vinho, buscar essa maneira vã de viver, tá certo? Alienada, não é o caminho, mas o caminho é encher-se do Espírito Santo, e o texto diz claramente no original: deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito de Deus. Ou seja, é uma responsabilidade nossa de buscarmos, não é, esse preenchimento do Espírito de Deus. E aí onde é que está a nossa dedicação, nossa aplicação, nossa leitura bíblica, nossas orações, nossos serviços, nossa disponibilidade ao reino, essa alegria que enche o nosso coração quando alguém diz assim: vamos à casa do Senhor, não é? Então a gente se alegra, tá bom? E agora a gente fica um pouquinho triste porque as pessoas, não é? Nós, aliás, e a igreja do Senhor, nós não estamos conseguindo ir ao templo ali adorar ao Senhor Jesus. Mas então, o que é que Paulo ele quer dizer aqui, irmãos? Qual é a ideia do apóstolo Paulo aqui em querer dizer que esse não é o caminho? Porque esse caminho é um caminho de alienação, não é? Pelo contrário, vai deixar as pessoas mais frustradas ainda, e seus problemas não serão resolvidos, jamais, tá bom? Então hoje a sociedade ela pode fazer isso sem vinho, não é? Hoje a sociedade faz isso sem vinho. Como é que ela faz? Com os narcóticos, não é? Hoje não precisa de vinho para as pessoas, não é? Até porque o vinho não está mais nem resolvendo o problema das pessoas hoje, né? Então elas estão buscando no narcótico, né? Isso é chamada a sociedade narcótica, tá? Porque ela busca agora essas drogas para fugir, tá bom? Para a fuga, ok? Dos seus problemas, porque a sua consciência lhe dói, não é? E ela busca resolver seus problemas através do narcótico, mas não consegue. Pelo contrário, trazem muito mais problemas até do que o vinho, né? E aí essa sociedade, quando ela não se embriaga com vinho, ela usa outras substâncias para se embriagar, não é? Então, o caminho aqui que Paulo quer dizer o caminho do Espírito. O caminho que nós devemos seguir como cristãos, irmãos, é o caminho do Espírito Santo, tá bom? É buscar esse enchimento. E aí, quando você faz parte dessa família, né, seguindo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então o que é que vai acontecer? Você vai estar no centro da vontade de Deus, e aí você vai conseguir atender aquilo pelo qual Deus o salvou, né? Porque Deus constituiu a sua igreja. Então nós vamos começar a compreender aqui esse caminho que Deus fez para a sua igreja, para você e para mim. Então aqui, queridos, aquilo que o vinho, mais ou menos assim o que o apóstolo Paulo quer nos trazer, é que aquilo que supostamente o vinho trazia de maneira efêmera, tá bom? Que provocava aquela alegria, mas era uma alegria passageira, quem substitui isso agora é o Espírito de Deus, né? E agora a alegria real, uma alegria que não passa, louvado seja Deus por isso. Então, o vinho agora, aliás, o Espírito de Deus agora promete essa alegria, uma alegria eterna, em que você consegue levar a Cristo suas dores, seus problemas, suas aflições, suas ansiedades, né? Suas angústias. É tanto que o Senhor vem dizer claramente o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não é? Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e meu fardo que é leve, não é? E aí encontrarei descanso para as vossas almas, não é? Quando nós vamos a Cristo. Então quem é que nos leva a Cristo? O Espírito de Deus. Então existe uma frase de William Shakespeare que diz o seguinte, mais ou menos assim, que toda pessoa pode sentir a dor, não é? Pode sentir a dor de um problema, coisa mais... só quem pode experimentar essa dor é aquele que vive essa dor. Tá? É uma frase belíssima, claro. É o grande poeta e dramaturgo do século William Shakespeare, né, no século
XVI, século XVII, quando acontece a sua morte. É uma frase belíssima, e a minha ideia aqui não é, a minha fala aqui não é de acrescentar, aliás, não é de criticar a frase, pelo contrário, é dizer que existe coisas além da frase, não é? Além da frase. E uma das coisas que existe além da frase, ou existe mais coisas além da frase, é que ninguém pode sentir a dor da pessoa. É verdade que ninguém pode sentir a dor daquela pessoa, né? Nós podemos nos aproximar dela, mas sentir não, tá? Aquela pessoa, ela sente a dor, é verdade, sem dúvida, sem dúvida. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que, quando ninguém consegue se aproximar da nossa dor, preste atenção nesse texto, quando ninguém aqui, seu melhor amigo, sua melhor amiga, não consegue aproximar-se, nem sentir a dor que você está sentindo, nós temos um Deus no céu, não é? Que se nós levarmos a Ele todas as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, tá bom? A Bíblia diz claramente que Ele vai nos aliviar, louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele peso todo que estava sobre os nossos ombros, Ele leva sobre si. Olha que coisa belíssima. Então, não é? É esse Deus maravilhoso que vai nos abençoar sobre a terra e como filhos do Deus Todo-Poderoso, nos iluminando, nos dando a graça, o amor, a sua bondade sobre nossa vida. Então, irmãos, no versículo 20, aqui a gente foi para o versículo 18 e vamos agora para o versículo 20. Então, o que é que o versículo 20 diz? Ele diz assim, preste atenção, ele diz, o versículo 19, aliás, ele diz, falando entre si com salmos e hinos e cantos espirituais, e louvando de coração, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que é que nós percebemos aqui quando Paulo diz esses textos belíssimos sobre como nós devemos adorar ao Senhor? Então nós percebemos uma coisa muito interessante aqui, é que o crente ele vai precisar dar espaço ao Espírito de Deus, não é? Ele precisa dar esse espaço ao Espírito de Deus. De que maneira? Não é? Para que ele possa compreender a vontade de Deus, para que ele possa entender qual é a vontade de Deus aqui na terra. Então, é Ele quem vai trazer, não é, essa satisfação devida à nossa vida. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus que vai trazer agora essa alegria de vida, devida, aliás, à nossa vida. É Ele quem vai dar as condições do crente de lidar com todos os desafios da vida. É o Espírito de Deus. Por isso que o caminho não é o vinho. O caminho não é o vinho. O caminho é o Espírito de Deus. Tá bom? Então é esse Espírito agora que vai nos dar essa condição de enfrentar os problemas da nossa vida, tanto individual como também de maneira coletiva, quando envolve a nossa família. Ele vai nos dar sabedoria divina, Ele vai nos dar a graça dEle, para que a gente possa enfrentar as condições da vida e todos os desafios que a vida nos permite ter. Então, qual é o cuidado aqui que a gente deve ter nesse texto, no versículo 19, quando ele trata sobre a maneira como nós devemos adorar a Deus com hinos, salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao nosso Deus. Como é que Paulo nos orienta a ter esse cuidado? E que cuidado é esse? Ele vem dizer que é jogar, muitas vezes, quando a gente mistifica, tá certo? Essa nossa religiosidade, quando a gente joga a mistificação em cima da religiosidade, o que é que vai acontecer com um crente que age dessa maneira? É aquele crente que vai jogar toda a responsabilidade, não é? Sobre o Espírito de Deus. Ele vai jogar a responsabilidade que é dele ao Espírito de Deus. Então isso é mistificar
a sua religiosidade. Então tá errado pensar dessa maneira, ok? Então é bom que nós aprendamos isso. Por isso que ele vem dizendo no versículo 18, né? Deixem-se encher pelo Espírito de Deus, né? Dê lugar ao Espírito de Deus. Quando você dá lugar ao Espírito de Deus, então você vai experimentar na sua vida as maravilhas do Senhor, tá bom? E isso, claro, que é glorioso, claro. Imagina nós sermos um ser mortal agora, com alegria, não é? Do coração de Deus, daquilo que nós entendemos como sobrenatural de Deus. Então isso vem trazer uma direção de comportamento. Perceba, quando o Espírito de Deus, nós deixamos ele agir na nossa vida, então isso vai ter uma mudança de comportamento, uma direção de comportamento. Para quê? Para aquilo que nós já estudamos. Que o crente, não é? Naquela época, ele não voltasse a ter as práticas pagãs. É isso que você e eu devemos ter o cuidado de deixarmos ser enchidos pelo Espírito, porque esse é um trabalhar nosso, ele nos enche, mas nós temos que buscar esse enchimento. E aí nós teremos uma direção de comportamento. Que comportamento é esse? Um comportamento que agrada o Senhor, o comportamento do cristão, aquele que chamamos de cristão autêntico, né? Que a gente precisa compreender na sociedade dessa corrompida e caída. É aí onde os filhos de Deus vão fazer essa diferença, essa luz maravilhosa, esse testemunho público. Então as pessoas vão dizer, não, então eu quero esse Deus, desse crente, eu quero para a minha vida também. E aí tudo vai dando certo para o louvor da glória do nosso Deus. Então, queridos, é diferente, perceba, é diferente quando o crente tem esse comportamento, é diferente dessas pessoas que elas têm um pseudônimo de espiritualidade, tá bom? Então, o que é ter um pseudônimo de espiritualidade? O pseudo espiritual, que pessoa é essa? Que tipo de pessoa é essa? São aquelas pessoas, irmãos, que agem como se estivessem acordadas, perceba, mas na realidade elas estão dormindo, tá bom? Então qual é o cuidado que você deve ter? O cuidado que você deve ter é quando essa pessoa, não é, que age dessa maneira, ela acordar. Então a gente deve estar distante, não é? Dos conceitos dela, porque ela acha que é espiritual, né? Ela tem esse pseudônimo de espiritualidade na sua vida, porém ela está dormindo. Não, ela está fora da realidade da vida com Deus. E aqui o versículo 19, ele vem dizer o quê? Tudo isso vem dizer o quê? Que o Espírito de Deus, nessa mudança de comportamento, vai levar a gente para a adoração, não é? Que essa diversidade litúrgica, a qual eu há poucos instantes li aqui, que nós vamos adorar a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando, não é, graças constantemente a Deus. Então, o Espírito de Deus vai nos levar, não é, a uma adoração, a uma liturgia que antigamente, a igreja do primeiro século, não é? Ela não tem essa diversidade, essa briga que existe hoje entre essas comunidades religiosas, não é? Brigando pelo estilo de música, brigando por liturgia, coisas dessa natureza. Nós vamos perceber aqui que o Espírito de Deus, ele vai agir de maneira única, não é? na igreja dele, tá bom? Para que a gente possa adorar o Senhor, glorificar a Ele, de uma liturgia, como está o texto aqui, uma liturgia de unidade, ok? Louvado seja Deus por isso, né? E aqui, o versículo 20, o Espírito de Deus, ele vai nos conduzir, tá bom? Não é? Aos cristãos que estão cheios dele. Nós vamos nos aproximar. E aí é aquela ideia, né, claro, do apóstolo Paulo, de que juntos, cantando hinos, louvores, salmos, cantando e louvando a Deus, o Espírito de Deus vai levar essa comunidade, tá bom, a um espírito de gratidão. Perceba. Então o Espírito de Deus, ele vem para a edificação do seu povo, para que esse povo a cada dia esteja mais capacitado, mais fortalecido, mais cheio de amor e mais unido. Com que propósito?
o propósito de ter essa adoração, né? Toda essa liturgia, ou seja, aquilo quando nós estamos na igreja lá, quando nós estamos no templo, lá adorando. Então, aquilo, tudo que acontece ali, tá bom? Tem só um propósito, que é a gratidão. Vamos cantar hinos com salmos, com louvores ao nosso Deus, mas o que é que deve estar no coração do crente, do cristão? Deve estar esse espírito de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque a gente deve fazer essa pergunta aqui, né? Porque a gratidão, irmãos, ele é o sinal de que Deus está no seu coração, né? É o sinal que o Espírito de Deus ele está agindo na sua vida. É quando você, eu, temos um sentimento pleno e absoluto dentro da nossa vida, um espírito de gratidão ao Senhor. Então mostra a ação direta, a intervenção direta do Espírito de Deus na nossa vida. Por quê? Aí também nós fazemos essa outra pergunta. Por quê? Do ponto de vista contrário aí, né? É assim, quando o cristão, ele pede a Deus, ele anota, Senhor, olha, está acontecendo na minha vida, eu quero que o Senhor faça desse jeito, e você vai escrevendo tudo na sua oração, né? Pedindo a Deus. E se porventura Deus não atender você daquele jeito que você colocou lá no seu diário, de suas orações, né? Então o que é que vai acontecer? Uma autocomiseração. Porque você vai ficar com pena de você mesmo. Ah, Deus não me atendeu. Começa por aí, né? Ah, Deus não me atendeu. Você começa a se culpar, não é? É a autoflagelação. Você começa a se punir. E aí, irmão, começa com essa peninha de você, porque Deus não atendeu. Você quer servir a Deus, mas quer que Deus atenda as coisas do jeito que você quer, do jeito que você pede. Não é assim, não é assim. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, ou deixado-se encher constantemente pelo Espírito de Deus, então você vai chegar em várias situações em que as coisas não deram certo como você pediu a Deus. E aí você vai para a igreja. Quando se junta com a comunidade cristã, você vai adorar a Deus do mesmo jeito. Você não vai estar com aquela peninha de você frustrado, sofrendo, se flagelizando. Eu sou o pior das mulheres, o pior dos homens, eu sou um miserável, Deus não me ouviu. E aí, irmãos, isso aí vai atraindo, não é? Outros sentimentos muito perigosos. Um deles é a revolta, tá bom? Com Deus. O outro, muito perigoso, é a mágoa. Porque a mágoa, ela vai adoecer seu coração, e o pior do que tudo isso que é a amargura, não é? Quando você está ali porque você orou, pediu a Deus e Deus não atendeu o seu pedido de acordo com o que você escreveu e falou com Deus. É aquilo que nós já estudamos aqui, não é? O Espírito de Deus, né? Ele vai, como foi domingo, né? Na pregação, né? O Espírito de Deus, por nossa inabilidade e por causa do nosso pecado, o Espírito de Deus ele vai corrigir as nossas orações. Então confie em Deus e se deixe encher pelo Espírito de Deus, né? E aqui, irmãos, caminhando para o fim do nosso estudo, se nós agirmos dessa maneira, o que é que vai acontecer? Nós estamos no caminho contrário a Deus. Olha aí, nós vamos estar batendo de frente com Deus. Ai, irmãos, isso não é bom não. Olha, o crente que age dessa maneira, não é? Ele faz seus pedidos de oração e ele não tem gratidão a Deus, ele não tem um espírito de gratidão a Deus, pelo contrário, ele caminha por aqui, não é? De revolta, de amargura, e aí você vai botar a culpa em alguém. Perceba, não é? Que é a justificação da nossa consciência para nos afastarmos da comunhão com a igreja. Aí o crente está perdido, não? Ele está perdido. Tá? Ou ela está perdida, quando começa com esse sentimento de botar a culpa em alguém. Ah, foi irmão, ou foi a irmã, não gostei daquilo, aí critica aquilo outro. As coisas começam a ficar escuro, né? Como aquele filme A Bela e a Fera, né? As coisas começam a ficar tudo escuro, vai virando trevas na vida, né? E vai precisar aí de uma libertadora, né? De uma bela, para chegar e dar um beijo no príncipe, para as coisas ficarem claras novamente. Ou seja, aquela pessoa que vive de alimentação de sentimentos mesquinhos.
vai ser frustrado a vida toda. Então, irmãos, o Espírito Santo, tá bom? Ele está contrário a esse tipo de comportamento. Ele vai nos levar à gratidão. O Espírito de Deus, perceba, preste atenção, o que é que essa carta está dizendo para aquele povo daquela época. Que o caminho é o Espírito de Deus. Então o crente tem que buscar esse enchimento, porque o Espírito Santo vai levar você a uma gratidão, um coração grato, tanto pelos momentos bons como momentos difíceis, certo? Talvez, por exemplo, esse ano, fez vários planos, planejou para cá, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, planejou sua vida de várias maneiras, não é? Aí chega aí o bichinho do coronavírus, né? Um elemento invisível, olha mesmo, né? Invisível, o bichinho aí, e Deus usou tudo isso para parar o mundo. E agora? Como é que fica os planos que você fez para a sua vida? Como é que está o seu coração agora? Você está frustrado? Como é que você está? Está revoltado com Deus? Ah, Deus, eu sou teu servo, tua serva, né? Lembra daquele homem que disse, o Senhor te dou disso de tudo, eu jejum 3 vezes para a semana. Olhe que Deus não ouviu a oração daquele homem. Deus não ouviu o coração daquele judeu. E ouviu o coração daquele outro, a oração, aliás, daquele outro que disse, Senhor, eu sou um miserável pecador, né? Sou um pecador, eu não tenho condições nem de olhar para o céu. Olha, e a Bíblia diz que esse desceu, não é? Recompensado por Deus, abençoado por Deus. Então, vamos compreender, não é? Que esse estudo, ele vai nos trazer essa consciência. E aqui, irmãos, o Espírito, ele nos conduz a Deus em adoração com o Espírito de gratidão. Então, nós vamos adorar a Deus dessa maneira, sempre com um coração grato. As coisas dando certo para você, glória a Deus, não é? Adoramos ao Senhor. Não deu certo, Deus sabe por que não deu certo. Deus sabe por que não deu. A gente não fala tanto que Deus é o Deus que abre a porta e que ninguém fecha, e que Deus é o Deus que fecha a porta e ninguém abre. Aí quando Deus fecha a porta, a gente fica bravo com Ele, né? A gente fica aqui meio que revoltado, mas o Espírito de Deus vai nos levar a essa gratidão no nosso coração. Então, quando nós temos um coração grato, o que é que acontece? A nossa alma é o quê? Livre. Nossa alma, ela fica livre em todo o tempo. E aqui, encaminhando para o encerramento, o versículo 21 vem dizer, ele vem dizer o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mas será que a gente vai se submeter a isso mesmo, irmãos? Porque o versículo 18 ao 20, né, toda essa ação do Espírito de Deus, essa completa ideia dos versículos anteriores aqui, vai fazer com que a gente consiga, cheio do Espírito Santo, manifestar a nossa vida cristã com nossos irmãos. Né? Olha, por isso que o versículo é pesado, claro que é pesado, né? Que ele vai nos trazer essa consciência de nos sujeitarmos aos nossos irmãos, aos nossos queridos irmãos. Nós vamos estar amando esses irmãos com suas limitações, com seus problemas, com suas dificuldades. Porque, irmãos, imagine só, se nós estivermos vazios do Espírito de Deus, olha, irmão, vai ser uma tragédia essa relação no meio da igreja do Senhor, porque não vai dar certo. O caminho está contrário ao caminho que Deus quer que a gente viva, né? Então nós vamos compreender o que aqui? Nós vamos compreender que, de fato, o poder de Deus, não é? Que está agora derramado sobre o cristão, através do Espírito de Deus, que é essa compreensão de que nós não vamos nos desesperar por coisa alguma. Vocês lembram daquela passagem que Pilatos, não é? Pilatos diz ao Senhor, não é? Que ele se manifestasse, que ele falasse alguma coisa, porque ele tinha o poder de tirar Jesus daquela situação. Aí eu acredito que Jesus olhou para ele assim, esse bichinho do Pilatos, rapaz, não é? Por acaso, Pilatos, se eu pedisse a Deus, não é, o seu poder, ele não me daria? Claro, não é? Mas você vê que Jesus, ele fica calado, não é? Ele fica calado, fica silencioso. Sabe por quê, irmão? Não precisa você estar dizendo que tem poder, não. Não precisa você estar dizendo.
Não é gritando, se desesperando, ou cantando alto, né? Que às vezes tem pessoas que vão cantar alto, cantando, ou pregando, aquele desespero, não é? Achando que isso aí vai demonstrar poder. Pelo contrário, quando a gente olha para Jesus ali, diante de Pilato, Pilato lá falando as besteiras dele, e Jesus olhando para ele, num silêncio, numa calma. Irmãos, quem tem o poder não precisa, não é? Tá fazendo propaganda de que o poder está sobre cima dele. Então a gente aprende com Jesus, porque nós precisamos, como cristãos, ser igual a ele, discípulo do Senhor, igual a ele, calmo, sereno e tranquilo, igual ao nosso Senhor. E aqui, qual é a compreensão? A compreensão de submissão, porque quando eu estou submisso a Deus, eu estou aqui com os meus irmãos, né? Com a minha família em Cristo, amando e perdoando e compreendendo e submisso à igreja do Senhor. É aquele ato de submissão aqui, né? Então, o texto grego aqui, o qual a gente está lendo aqui, o que é que vai acontecer? Ele traz aquela questão sobre sujeitando-se uns aos outros, não é? É aquilo que no português nós vamos chamar de particípio presente, não é? Que é o gerúndio. E aí, irmãos, que vai dar aquela ideia de sujeitando-vos uns aos outros, como está lá em Colossenses, né? Capítulo 3, versículo 13. Sujeitando-vos uns aos outros. Mas na realidade, quando a gente vai para o sistema literário e sintático, né, dessa estrutura do texto aqui, então o que é que vão dizer os estudiosos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu? É que na estrutura desse texto aqui, na estrutura literária dele e sintática, esse verbo aqui que está no gerúndio, não é? Ele vai se tornar um imperativo, ou seja, sujeitem-se, não é? Não é sujeitando-vos, mas sujeitem-se a Deus, sujeitem-se à igreja do Senhor, tá bom? Então, dentro dessa submissão, nós vamos entrar aqui no versículo 22, né, que vai ser o versículo 22 aqui, que ele diz assim, ó: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, esse versículo aqui, ele vai ser o elo, tá bom? Para a explicação agora da relação. Ele vai tratar um pouco do casamento ali, né, usando uma metáfora da relação de Deus com a igreja e ao mesmo tempo explicando esse mistério, tá certo? Mas esse versículo 22, ele é o elo entre os versículos anteriores e os versículos posteriores desse texto, que nós vamos continuar na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Quarta-feira que vem, em nome do Senhor, se Ele nos permitir, estaremos juntos mais uma vez, dando continuidade a esse texto maravilhoso do livro de Efésios, que nos traz essa compreensão da igreja do Senhor aqui na terra, que é o grande mistério. Que Deus abençoe. A graça e a paz para todos. Boa noite.